Olá, bom dia. Manhã de segunda-feira, né? Jeremias, no capítulo 36, tem por título assim, ó, Promessas de Restauração, que diz assim, ó, pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigido a palavra do Senhor nesses termos. Olha só, eis o que diz o Senhor, que criou a terra, que a modelou e consolou, e cujo nome é Javé. Invoca-me e responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignorais. Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus. Aqui a gente vê como? Aqui a gente vê, olha só, diz assim, ó, promessa e restauração. Enquanto segunda vez, Jeremias estava preso pela segunda vez. Duas vezes já tinham aprisionado ele. O que é a prisão de Jeremias nos dias de hoje? São pessoas que acusam, pessoas que mentem, pessoas que caluniam o caminho de Jesus. O que é caluniar o caminho de Jesus? É mentir. Pessoas que querem te prender no átrio. O que é prender no átrio? É prender por lado de fora do templo, aonde as pessoas se reúnem para aprender e adorar a Deus e sair e ensinar as outras pessoas. Por que prender Jeremias no átrio? Porque as pessoas não gostam da verdade. As pessoas, eu não digo todas as pessoas, que eu já falei, mas tem pessoas que não aceitam a verdade, que preferem ir atrás da mentira, como acontecia aqui quando prendiam Jeremias. Aquela multidão prendia Jeremias. Não gostava de ouvir a verdade e a sinceridade, porque Jeremias tinha a doutrina de Jesus. Jesus mesmo disse, ide a todas as nações e pregai o meu evangelho. Aquele que aceitar minha palavra e se batizar será salvo, mas aquele que não aceitar não será salvo. O que quer dizer isso? Quando Jesus disse, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, porque Jesus falava a verdade. E você tem que falar a verdade, você tem que ser sincero. A doutrina de Jesus Cristo é falar a verdade. Você não pode mentir, você não pode enganar os irmãos. Você tem que falar aquilo que a pessoa sabe para as outras pessoas. Não vão atrás de pessoas mentirosas, porque eles querem prender vocês nos átrios. Eles querem prender vocês por lado de fora. O que é não deixar entrar, prender por lado de fora? É para que vocês não saibam e não conheçam e não aprendam a sã doutrina, as escrituras. Porque as pessoas querem prender vocês na mentira delas para fim de lucros, para lucrarem, para não perder a moral, para eles não perder o status, o cargo, aquilo que as deixam na alta, sabe, como se fosse na alta sociedade. Não vão atrás dessas pessoas. Essas pessoas prendem vocês. Prender para o lado de fora é tipo assim, ó, é prender vocês naquilo que vocês sabem e continuar os conduzindo ali, para que não saibam a sã doutrina, a verdade que Jesus quer para nossas vidas e para a sua vida a cada dia. Eles querem prender vocês adorando imagem de escultura, enganando as pessoas, de geração em geração, por fim de lucros, para que eles sejam vistos em redes sociais, em televisões, e ser visto e acaplado entre as pessoas da cidade aonde elas moram. São homens que não suportam homens que falam a verdade, a sinceridade. E a sã doutrina de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo é se cuidar com essas pessoas e sempre falar a verdade. Mas as pessoas não têm a doutrina de Jesus Cristo. Eles caluniam o caminho de Jesus. O que é caluniar o caminho de Jesus? É acusar a pessoa que quer o bem de vocês, ensinando vocês a verdade para que vocês aprendam e saibam e saiam desse erro. Eles querem permanecer vocês ali, porque vocês dão lucro para eles. Vocês compram e fazem aquilo que não é para fazer. Vocês enchem o bolso da camisa deles. E aonde está o erro?
certo? Vocês têm que ser como Cornélio foi, vocês têm que ter um bom testemunho, vocês têm que ter obra, vocês têm que ajudar as pessoas que necessitam e precisam de ajuda, para que Jesus vá até o Pai e testemunhe você, defenda você do mal, do perigo das coisas do mundo, testemunho para vocês receber a proteção de Deus em vossas vidas. Assim como Deus protegeu Jesus, protege Jesus, e assim como Deus protege aquele a quem Ele ama. Para vocês ficarem na proteção de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, por vocês ir pelo caminho que os leva ao céu. É por isso aqui que eles prendiam Jeremias. O que é prender Jeremias nos dias de hoje? É não querer que a pessoa fale a verdade. Se tem uma pessoa que fala a verdade para vocês, eles não querem que essa pessoa fale a verdade. Eles querem prender essa pessoa. Eles querem fazer o quê? Eles querem humilhar, eles querem degrinir essa pessoa, querem desmoralizar, fazer essa pessoa passar por mentirosa. Certo? Mas eu gostaria de saber nas escrituras, eu sei que não tem, e sei também que você sabe que não existe esse versículo nas escrituras que diz que se você adorar uma imagem de escultura ou alguma outra coisa semelhante, você é um cristão. Não existe, não tem, e você não se torna um cristão, mais pagão você se torna. E a pessoa que fala essas coisas se torna uma pessoa ímpia e uma pessoa pagã. Certo? Pior, 2 vezes pior, porque o que elas fazem são filhos para o inferno. O que é fazer filhos para o inferno? São coisas usadas por Satanás, que os leva para um outro caminho. Não foi o que Satanás fez com Jesus? Não disse Satanás, todas essas coisas te darei se prostraste perante mim? Uma vez, Satanás não queria dar para Jesus as imagens de escultura para Jesus se prostrar, dizendo para Jesus, você pode se prostrar, você pode adorar, você é filho de Deus, você pode qualquer coisa que não tem problema, e vamos ficar amigos, e se dobra o joelho, acenda a vela, e faça as tuas coisas que vai ficar tudo bem. Mas Jesus disse para ele, não, somente adorarás o Senhor teu Deus, de toda a força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E tem um mandamento por cima disso que diz assim, e amarás o teu próximo como a ti. Certo? Para que você ame as pessoas. Para amar as pessoas, você tem que falar a verdade. Você tem que ter a sã doutrina de Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele está junto com nós. Se você olhar aqui nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e do versículo 16 adiante, diz assim, aparição na Galileia. Jesus, ele entra em sua vida. O que é a aparição? Quando ele aparece ali para os 11 discípulos. É ele, o Espírito Santo dele, Deus, indo até você. Ele entra em você. Sabe, ele passa por você, pelo aquele pequenininho furo que você tem em sua vida. Que às vezes você pensa que é insignificante, mas não é. É o furo principal que você tem, que é o teu coração para Jesus entrar e fazer morada. Ele apareceu para os 11, os abençoou e disse, ide, batizai e ensinai a todas as criaturas do mundo, a todas as pessoas. Está escrito aqui, é a doutrina de Jesus Cristo, é falar a verdade, é falar a sinceridade, é falar aquilo que você sabe. E Jesus sabia o que falava e falava a verdade. Às vezes ele fazia um discurso duro em suas pregações, mas ele falava a verdade. Ele não queria que mentisse. A pior coisa que tem é uma pessoa mentirosa, certo? Que faz as outras pessoas acreditar numa mentira. Certo? Então, Deus, se você olhar lá em Provérbios, se não me engano, no capítulo 6, e no versículo do 16 ao 19, você vai ver a mentira. Como a pessoa fica quando ela começa a mentir, começa a caluniar. Começa a caluniar o caminho de Jesus Cristo, sabe? Mentindo para as pessoas, sobre a pessoa que quer falar a verdade. Assim, não se deixe enganar pela mentira. Não vá atrás da mentira. Não vá atrás de Satanás. São flechas atiradas durante o dia. A mentira. Satanás mente em todas as direções. Certo? Se você olhar aqui, no versículo diz assim, invoca-te e te responderei.
ó, revelando-te grandes coisas misteriosas que, olha só, enigmas. O Senhor revela enigmas. O Senhor já vê. Sabe, às vezes, mesmo você estando aprisionado, mesmo você estando com dificuldades tipo assim, se levantar para examinar as escrituras, para orar, para fazer as coisas do Senhor, você está preso por essa fraqueza. Se você invocar o nome do Senhor, Ele te liberta dessa fraqueza, da mentira, da amarração que Satanás fez em tua vida, aonde você prende as outras pessoas, aonde aquelas pessoas são chocalho de Satanás, que ele usa da forma que ele quer. Então você tem que ficar longe dessas coisas. A doutrina de Jesus Cristo, não se esqueça, quando vocês olharem nas Escrituras que Jesus diz, o meu fardo é leve, ali ele está querendo dizer que é a verdade ela não pesa na sua vida. A mentira vai pesar para os mentirosos e a verdade vai os aliviar. O que é os aliviar? Vai mostrar para vocês, vai os conduzir para um caminho que os leva ao céu, um caminho bom de se andar, certo? Mas a mentira é pesada para essas pessoas que querem fazer vocês ficar pesado também no caminho que elas têm uns para com os outros. Vocês têm que ficar longe dessas pessoas. Não se engane, mesmo você estando aprisionado, ali Jesus, o Senhor Javé, ele disse para Jeremias, invoca o meu nome. E ele foi o que ele fez. Ele ia e falava a verdade. É assim que você tem que fazer. Você tem que falar a verdade. Se a pessoa está agindo errado, você tem que dizer, olha, você está errado. Esse caminho da mentira que você está levando vai levar você para o inferno. Certo? Então, não vão atrás dessas pessoas que caluniam o caminho de Jesus. Por isso que Jesus disse, meu fardo é leve. É só falar a verdade. É só ser sincero uns para com os outros. É difícil falar a verdade? Não é. É difícil ser sincero? Não é. Jesus nos ensina. Então façamos os mesmos. Amamos nossos filhos, amamos pessoas com toda a sinceridade, com a verdade. Aquela verdade, aquela paz que Jesus deixou para nós. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. O que é a paz? É a verdade que nos deixa em paz. A mentira, ela nos perturba, ela nos persegue. A mentira, ela tira o sono das pessoas. Certo? Então nós temos que nos cuidar com essas pessoas que mentem. Ficar sempre atento. Jesus falou a verdade, morreu na cruz por nós. Ele disse, está lá, está aqui no Evangelho de Mateus, está escrito ressurreição. Aí tem uma repartição aqui do 16 que diz assim, a aparição na Galileia. Jesus aparece para você. O que é aparecer para você? É você ouvir a verdade, é você conhecer, é você examinar as Escrituras. Então não se esqueça, quando Jesus disse assim, ó, ide e pregar o evangelho, não se esqueça, o que é ide? Falar a verdade para as pessoas. Quando Jesus disse assim, ó, o meu fardo leve é a sã doutrina, é falar a verdade, não é mentir. Ah, mas a palavra inferno é muito pesada. Não é pesada não, a palavra inferno é uma palavra certa. Jesus disse, se o teu pé, a tua mão, o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no inferno, entrar no céu faltando alguma coisa do que ser lançado no inferno. Certo? O próprio Jesus pregou o inferno. Certo? Porque na Escritura diz que vão ser separados os bodes e as ovelhas. Os bodes vão para o inferno e as ovelhas vão para o céu. Então, não seja um bode, seja uma pessoa boa e fale da sã doutrina de Jesus, que se as pessoas continuarem nesse caminho da mentira, da enganação, o que resta para ela é o inferno. Não adianta querer mentir. Ah, a pessoa ela vai ficar ali numa repartição, num sobrado parecido com o céu, que não vai. Ou a pessoa vai para o inferno, ou a pessoa vai para o céu. Não adianta. Tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Ah, mas o inferno é uma palavra pesada. Então, se você acha que o inferno é uma palavra pesada, você vai para lá bem levezinho. Certo? Não se engane. Achando que não existe inferno, que existe, que é para lá que a pessoa vai. Experimente mentir e morrer
para ver se você não vai para o inferno, se você não fica lá. Engane as pessoas. Tente tirar algum versículo, algum livro, alguma palavra das Escrituras que Jesus disse. Ai daquele que tira um centil das Escrituras. Certo? O que quer dizer também isso? É tipo assim, ó, não fale a mais do que é para falar e nem fale a menos. Fale o que sabe, fale corretamente e fale a verdade. Não tente inventar moda. Não tente usar palavras vãs acima daquilo. Certo? Tem muitos que dizem, você estudou a teologia da pregação, certo? Você tem que orar a Deus, pedir para Deus a sã doutrina em sua vida, para quê? Para que você tenha os dons do Espírito Santo. Para que você tenha a sã doutrina em sua vida. Não a ciência humana. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, que é a verdade e a vida, que conduz as pessoas ao caminho do céu, que o levam até Jesus, e Jesus os leva até Deus, e Deus os recebe no céu. Certo? O jugo de Jesus Cristo que ele fala aqui é a verdade, é a sã doutrina. Em alguns exemplares vai estar diferente, mas na minha escritura fala a sã doutrina. É a verdade que Jesus quer que nós falamos uns para com os outros, certo? Ensinando os nossos filhos e os nossos netos, de geração em geração, sempre perto deles, cuidando deles, amando eles de coração, colocando os nossos filhos, os nossos netos em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus disse, buscai o reino de Deus, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Primeiro são os nossos filhos e os nossos netos. Depois somos nós. Primeiro é o reino de Deus, que é o reino de Deus pertence a eles, aos nossos filhos, aos nossos netos, de geração em geração. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Temos que mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, o nosso amor, o nosso carinho que Jesus nos deu, que nós queremos passar para eles. Então não se esqueça, quando você lê nas Escrituras o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, é a sã doutrina, é a verdade. Sabe? Se você mente, vai pesar. Porque a pessoa começa a mentir, quando vê a pessoa já não sabe o que está falando, tem que estar mentindo, uma mentira aqui, outra mentira ali para isso, certo? Não faça isso. Mas que você use as palavras para ganhar as pessoas para Jesus. Assim como Eliseu, o Elias, se eu não me engano, ele colocou aquela vara na água, e aquela vara virou um imã e trouxe o machado até ele. E o rapaz pegou. Faça você também. Use as Escrituras como um imã para atrair Jesus, para atrair Deus, o Espírito Santo em sua vida, para que você tenha a sã doutrina, seus filhos e seus netos. Assim como os meus filhos e os meus netos. Primeiro são eles, depois somos nós. Não adianta nós pensar em nós, depois neles. Primeiro são eles, os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos. Que Deus abençoe você nessa semana de trabalho, de estudo. Se você fica em casa, seja abençoado a cada dia, cuidando da sua empresa, sempre cuidando melhor das pessoas, ajudando a quem precisa de ajuda, amando e respeitando o próximo, assim como Jesus Cristo nos ensinou na sã doutrina e na doutrina de Jesus Cristo. Ali ele nos alerta. Temos que nos cuidar com homens que usam calça. Cuidado com homem que gosta de usar muita calça, tem que prestar atenção, certo? Prestar muita atenção, olhar, observar, sabe, cuidar, para que não nos engane, sabe, mas que em nome de Jesus Cristo, vocês possam ter em suas vidas o Espírito de discernimento, porque eu os abençoo com os dons do fruto do Espírito Santo e com os frutos do Espírito Santo em vossas vidas, de geração em geração, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados.